Bem, agora vamos falar dos três papéis essenciais do Conselho, não é? Todo Conselho precisa de três posições chaves. Sublinhe essa palavra. Todo Conselho precisa de três posições chaves, né? Presidente, secretário, tesoureiro. Entendeu? Presidente, secretário e tesoureiro. Essas são as posições chaves dentro de um conselho. Vamos explorar mais a cada uma dessas posições de forma mais detalhada, né? Vamos começar pelo presidente. O presidente do conselho é quem lidera e guia todo o conselho. As responsabilidades principais vão incluir, não é? Liderar e facilitar as reuniões do conselho, não é? O presidente, ele agenda as reuniões, prepara as agendas, né? Ou seja, ele vai preparar os termos de referência da reunião e ele vai garantir que todos têm voz e que as reuniões são produtivas, não é? Ele vai trabalhar em estreita colaboração com o diretor executivo, não é? Se tem um diretor pago, né, o presidente é o principal ponto de contato entre o conselho e a direção, não é? E o outro papel do presidente é garantir que o conselho cumpra suas responsabilidades legais. O presidente vigia para ter certeza de que o conselho está a fazer o que deve ser feito, né? Servir como porta-voz e representante da associação, não é? Ele é o representante e é o porta-voz da associação. Em eventos públicos ou reuniões importantes, frequentemente, é o presidente que fala, né, pela organização, ele é que dá a voz pela organização. E ele também supervisiona, né, o desempenho e a eficácia do próprio conselho. O presidente vai garantir que o próprio conselho está a funcionar como deve ser. Bem, a pergunta importante que devemos responder para escolher o nosso presidente seria a seguinte: que qualificações deve ter um presidente? Conhecimento profundo do setor onde a associação atua, né? Entendem os desafios e oportunidades. Nós estamos a falar de possíveis candidatos para ser presidente de um conselho. Não é? A experiência em liderança e gestão. Já lideraram equipas ou organizações antes, não é? Que tenham habilidades de comunicação e networking, né? Para representar bem a associação, né? Também que compreenda das questões legais e financeiras relevantes, não é? E capacidade de dedicar tempo significativo. Ser o presidente requer mais tempo que ser membro normal do conselho. Estamos a falar que o presidente ele tem que ter o tempo disponível para responder às necessidades do próprio conselho. Como escolher o presidente? Para organizações novas, o processo é geralmente simples, não é? Os membros, né, fundadores conversam sobre quem tem mais experiência, né, tempo disponível e paixão pela liderança. E chegam a um acordo ou a um consenso sobre quem seria, né, o melhor presidente. E depois de deliberarem, não é? De forma formal na Assembleia Geral para formalizar a escolha, não é? Isto é exigência legal, não é? E documentam, não? Vão documentar a eleição em ata conforme os estatutos, não é? Vão exigindo. Dicas para ser um grande presidente. Aqui nós vamos deixar essas dicas importantes, porque elas vão ajudar, não é, o presidente, se vocês já tiveram um presidente da associação ou se vocês ainda vão escolher o presidente da associação. Então aqui vão as dicas, não é, importante para ser um grande presidente. Desenvolvam parceria sólida, não é, com o diretor executivo, se tem um, ou com a equipe de liderança e se não tem o diretor. Cultivem, não é, a cultura de engajamento onde todos os membros do conselho eles vão participar de forma ativa, né? Concentrem discussões em questões estratégicas, não em detalhes operacionais, não é, do dia a dia. Comuniquem-se regularmente com membros do conselho, entre reuniões,
não é? E liderem pelo exemplo, através do compromisso e conduta pessoal. A maior chave de liderança é o exemplo. Às vezes o que nós falamos é importante para a liderança, não é? Mas a maior chave para a liderança é liderar pelo exemplo, sermos exemplo daquilo que nós estamos dizendo, estamos falando, estamos ensinando como guia dos nossos liderados. Bem, agora vamos falar do secretário. O secretário do conselho, ele é responsável por documentação e comunicação. As responsabilidades principais dos secretários são agendar reuniões, não é? E enviar notificações aos membros. O secretário, ele vai garantir que todos saibam quando e onde será a próxima reunião, qual é a agenda da reunião. Então, o secretário é que passa essas informações e ele vai articular a realização de uma próxima reunião, não é? E ele vai ser responsável por comunicação nesse sentido, não é? E outra responsabilidade do secretário é redigir e manter atas precisas das reuniões, não é? E isto é crítico legalmente e para a memória institucional. E também outra responsabilidade do secretário é gerenciar e arquivar documentos importantes do Conselho, não é? Estatutos, atas anteriores, políticas aprovadas, não é? E também facilitar a comunicação entre membros do Conselho e a equipa. E ele também deve garantir a conformidade com estatutos e políticas do Conselho. Aqui vão as habilidades necessárias para um secretário, que incluem excelente organização e gestão de tempo. O secretário, ele tem que ser um bom gestor de tempo, ele tem que saber gerir e organizar o seu tempo, não é? Ele tem que ter forte capacidade de comunicação escrita para poder documentar decisões de forma clara e concisa, não é? Ele tem que ter proficiência em tecnologias básicas de escritório, habilidade para lidar com múltiplas tarefas, não é? Os secretários são aqueles que vão se envolver em muitas tarefas dentro de uma organização, então eles têm que ter essa habilidade de lidar com essas tarefas e ele tem que ter discrição para lidar com informações confidenciais e de forma apropriada. Para atas de reuniões, o secretário deve capturar todas as decisões tomadas de forma clara, né? E ele deve registrar quem estava presente e ausente na reunião. Ele deve documentar a votação e os resultados da votação. Ele deve anotar itens, né, de ação com responsabilidades e prazos, não é? Digamos, quando há uma intervenção, não é, de alguém que está presente na reunião, ele tem que, não é, anotar as informações que foram fornecidas lá, o momento da intervenção, não é? E ele deve distribuir as atas a todos os membros após a cada reunião, né? E as atas, não é, redigidas pelo secretário, eles não precisam incluir cada palavra dita, apenas decisões e ações e razões principais pelas quais as palavras foram ditas ou as decisões foram tomadas. Dentro da aplicação Kukura, encontrarão templates, não é, para atas, ou vão encontrar lá modelos para atas de reuniões que vão facilitar estes processos, garantindo que incluam todos os elementos necessários. Bem, vamos falar agora de um papel muito importante na formação do Conselho, que é o tesoureiro, né? O tesoureiro é aquela pessoa que tem a responsabilidade de proteger a saúde financeira da organização. Talvez, não é, seja o papel mais crítico para organizações novas, porque erros financeiros eles podem destruir uma associação que está a começar de forma muito rápida. No entanto, as responsabilidades principais na gestão financeira ou as responsabilidades principais do tesoureiro são arrecadar as receitas da associação, né, de todas as fontes, não é, efetuar pagamentos das despesas autorizadas pelo Conselho, assinar todos os recibos, não é, de cotas e outras receitas e fiscalizar, não é, cobrar, depositar dinheiro em contas bancárias designadas, não é, e supervisionar também controles internos e gestão financeira geral.
e analisar também, não é? E apresentar relatórios financeiros ao Conselho, não é? Essa é uma das responsabilidades do tesoureiro, não é? E responsabilidade, também tem a responsabilidade de documentação, não é? O tesoureiro ele deve manter registros financeiros atualizados, não é? E organizados. Ele deve elaborar relatórios financeiros periódicos para o Conselho e a Assembleia Geral, não é? Ele deve preparar o orçamento anual em conjunto com a direção, garantir e também deve garantir o cumprimento das obrigações fiscais. E ele também deve controlar o fluxo de caixa e a situação financeira geral da organização. Ele deve zelar pela transparência na aplicação dos recursos. Isso é muito importante, a transparência na aplicação de recursos. Quando falamos de transparência, estamos a falar de um relatório fidedigno que depois nós vamos, provavelmente, temos que apresentar ao nosso doador. Então, quando o tesoureiro ele vai zelar pela transparência, né, na aplicação de recursos, isso também vai dar confiabilidade no trabalho que estamos a fazer e também na informação que nós vamos passar aos nossos doadores. Quais são as habilidades essenciais de um tesoureiro? É ter um forte conhecimento de contabilidade e gestão financeira, não é? A habilidade de analisar e comunicar informações financeiras complexas de forma simples, não é? Para que os outros possam entender com facilidade. A ter atenção aos detalhes e compromissos com precisão também. E integridade inabalável e comprometimento com a responsabilidade fiscal, e também ter capacidade de fazer perguntas difíceis quando algo não parece estar bem, né? O tesoureiro ele tem que ser uma pessoa corajosa, né? De confrontar os números, confrontar as contas, e quando alguma coisa não vai bem, ele tem que ter coragem também de fazer questões, né, difíceis, para que tudo esteja bem claro, para que o 1 seja 1 e o 2 seja 2. O tesoureiro deve trabalhar em estreita colaboração com o presidente, né, e o outro membro da direção. Ele deve estar preparado para prestar, digamos, esclarecimento sobre finanças sempre que ele é solicitado. Ele deve servir com ligação entre o Conselho e a equipe financeira quando aplicável. E ele também deve garantir que políticas e controles financeiros apropriados estejam em vigor. Isto é importante, né? E eu até deveria pedir para vocês sublinhar essa orientação, não é? Ok, dicas importantes para ser excelente tesoureiro, não é? Desenvolvam parceria forte com o contador, se tiverem um. Né? É importante criar relatórios financeiros claros que os não especialistas consigam entender, não é? É preciso monitorarem regularmente o desempenho contra o orçamento e identifiquem problemas certos, né? É preciso manter a documentação rigorosa de todas as transações e advoquem, não é? Sempre pela sustentabilidade financeira a longo prazo. Então, essas são dicas importantes, não é? Para um tesoureiro excelente. No entanto, mais informações e mais treinamento sobre este tema você encontra na aplicação Kukura. Está disponível no Play Store, no App Store e no website app.kukura.co.nz, né? Encontrarão template ou modelos para atas de reuniões. Vão encontrar lá descrições também, vão encontrar para membros do conselho, vão encontrar lá agendas de reunião, vão encontrar lá modelos de guias completos, né, sobre cada um destes tópicos que nós deixamos ficar aqui. Lembre-se, né, que o conselho existe para servir à missão, não é? Quando cada membro, não é, entende o seu papel e trabalham juntos com um propósito comum, transforma-se em força, não é? E vai ser uma força poderosa que vai criar mudanças nas vossas comunidades.